Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dela. Que o Senhor, por seu Espírito inspirador dessa infalível palavra, também lance luz no seu coração, no meu coração, no nosso coração, para que a gente compreenda a preciosidade do texto sagrado nessa noite. Vamos orar ainda por um momento. Senhor bendito, nesse dia de fato tão especial, em que o Senhor nos visitou com a bênção de termos sido testemunhas dessa bendita efusão do Teu Espírito Santo sobre nós, e em particular sobre os nossos adolescentes e jovens. Rogamos que outra vez Tu nos fales ao coração, à alma, ao entendimento, por meio da Tua bendita e inspirada palavra. Que o Senhor, que naqueles dias manifestou-se como por um fogo, ateie fogo nessa noite, nos nossos corações, que haja fogo nesse lugar, do púlpito aos bancos desta igreja, em nome de Jesus. Visita-nos outra vez, para enxergarmos, sob a luz do Espírito de Deus, a bendita e inspirada palavra do Senhor, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Vocês podem se assentar, meus irmãos e irmãs. Gente querida, esse texto de Atos, livro de Atos dos Apóstolos, é a continuação do que Jesus fez. Se vocês puderam prestar bastante atenção no texto lido, o primeiro dos versos do capítulo 1, que nós acabamos de ler, diz assim: eu escrevi relatando Lucas, médico, evangelista. Ele diz: eu escrevi relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Óbvio que, do ponto de vista do ensino de Jesus, nada mais havia a ser complementado. Mas Atos dos Apóstolos é o desdobramento, é a continuação, é o relato maravilhoso, uma aventura espetacular do que Jesus prosseguiu fazendo. Agora, pela via dos seus discípulos, por intervenção direta, sob o patrocínio do Espírito Santo. Então, ler Atos é ler dos feitos de Jesus, do ministério de Jesus, feitos que Jesus começou a fazer quando esteve entre nós, mas que prosseguiu fazendo por meio dos seus discípulos. Ler esse texto de Atos, toda a sua história, seus 28 capítulos, é nos colocarmos diante daquilo que é, à nossa vista, uma evidência, uma demonstração viva do que foi, do que começou a ser a prática, o exercício de uma chamada missionária que nos envolve a todos. É constatar que quando essa chamada missionária é levada a sério, alguma coisa extraordinária, inaudita, super especial acontece nas cidades por onde o Evangelho avança. E assim aconteceu. Por exemplo, logo no capítulo 8 desse texto, e que a gente vai ler um pouco mais adiante, uma cidade invadida pelo Evangelho de Jesus, Samaria, foi tomada de grande alegria. Atos é a história, é o relato maravilhoso, épico, do avanço do Evangelho, de seu reflexo nas cidades, nos povos, nas gentes, nas casas, nas famílias, por onde o Evangelho ia avançando. Uma história
que começou, que principiou em Jerusalém e foi varrendo as províncias do Império Romano até a grande capital, Roma, tal como havia sido predito por Jesus, e era, enfim, a sua ordem. Atos é uma história inacabada, porque da sua leitura, da interpretação desse texto tão precioso, maravilhoso, se depreende sem a menor dúvida de que aquela chamada missionária, aqueles atos realizados pelo Espírito Santo por meio dos discípulos, dos primeiros apóstolos, também me cabe a mim e a você, a nossa igreja. É, portanto, uma história inacabada, porque ela avança, ou deve avançar, e tem avançado, desde então, ao longo da história da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos, como Igreja de Jesus, dentro do desenvolvimento dessa eletrizante, fascinante história do avanço do Evangelho, que começou naqueles dias, mas que vem até nós, que veio até nós. Atos é também a história extraordinária, e sobre isso a gente tem refletido tanto aqui nos últimos tempos na nossa igreja, de sucessivas experiências de avivamento. Um primeiro que envolveu aqueles 120 primeiros irmãos e irmãs que permaneciam ali em oração, naquele cenáculo, possivelmente no templo em Jerusalém, um grande, extraordinário evento marcante do avivamento. Mas houve outros sucessivos avivamentos, derramar profuso, profícuo do Espírito de Deus. É a história de muitos avivamentos. E se a gente tem pensado, orado, desejado tanto a repetição, a reedição na nossa vida, na vida da nossa igreja, dessa tão espetacular experiência a que damos o nome de avivamento, vale a pena gastarmos tempo, investirmos o nosso tempo, o esforço do nosso coração, refletindo sobre essa história maravilhosa. Atos tem como personagem super central, não Pedro, não Paulo ou alguns dos outros apóstolos citados aqui, mas Jesus. Jesus Cristo, crucificado, ressurreto ao terceiro dia, é, sem a menor sombra de dúvida, o personagem central dessa extraordinária história. Atos é, enfim, o conto ou vários contos de casos, de cases, de experiências extraordinárias de gente comum, gente importante ou gente anônima, transformada pelo poder do Evangelho, por Jesus, pelo Espírito Santo, pessoas fracassadas, perdidas, perdedoras, sofridas, doentes, errantes, transformadas pelo poder de Deus, do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, em gente que avança de maneira nova, produzindo transformação por onde quer que passa. E especialmente no capítulo 1 de Atos, esse que nós lemos aqui, o que se tem é o prefácio dessa história tão maravilhosa, que vai ser contada daí em diante. É um prefácio que nos interessa demais, porque ele trata de algumas condições essenciais que precisam acontecer na minha vida e na sua vida para que uma história tão extraordinária assim, de vida profunda em Jesus, uma história épica, um testemunho eloquente do Cristo vivo, tal como o que a gente lê nesses capítulos maravilhosos desse texto, se desdobre na minha vida e na sua vida. Há tanta vida travada de gente que anda na presença de Jesus, nas igrejas, mas histórias que parecem travadas, paradas no seu prefácio, na sua fase inicial, que não se desenvolvem nunca. E refletir, como vamos fazer aqui, como já estamos fazendo nessa noite, sobre o prefácio que abre as portas para essa extraordinária aventura de cenas, torno a dizer, eletrizantes, maravilhosas, uma operação sem igual, incomparável do Espírito de Deus na vida de homens e mulheres semelhantes a nós,
é nós nos abrirmos para que essa experiência tão gloriosa seja reeditada pelo Espírito de Deus na nossa vida. Eu espero que você tenha o seu apetite aberto para a gente ler esse texto e refletir sobre ele ao longo das próximas semanas, Deus assim permitindo. Primeiro elemento dessa fase preparatória que quero destacar aqui, que é óbvio, é que Jesus fez alusão a uma promessa. Aliás, me permitam dizer melhor, Jesus fez alusão à promessa. Ele usou aqui um artigo definido no singular. Aguardem a promessa. Esperem a promessa. Confesso para vocês que nunca me dediquei a esse exercício estatístico de contar quantas promessas de Deus há registradas na Bíblia. Já tive a oportunidade de ler a Bíblia várias vezes, desde a minha infância, por conta do ensino que recebi aqui na escola dominical da Igreja Betânia, que me estimulou a ler a Bíblia, e desde então eu tenho lido todo ano essa maravilhosa palavra, mas nunca me dediquei a esse exercício. Mas pesquisando aí na internet, encontrei alguém que disse que há mais de 8.000 promessas registradas na Escritura Sagrada. Pouco importa. O fato é que a Bíblia é recheada de promessas de Deus na direção da sua gente, do seu povo, como você e eu. Mas, nesse ponto, Jesus faz uma específica referência a uma promessa que eu devo conhecer, que eu devo aguardar, que eu devo esperar. Ela aparece aludida aqui no verso 4 e no verso 5 do texto que a gente acabou de ler. Jesus, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa. Verso 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Sabem por que a vida de tantos de nós fica travada no prefácio? Não se desdobra nunca numa aventura de bem-aventurança e graça, de vitória em vitória? É porque essa experiência de vida que se aproprie da promessa de Deus para o seu povo e para a sua gente, nunca acontece. Ou nunca acontece, ou nunca aconteceu na largueza, na amplitude, na abundância, na riqueza, na generosidade da promessa de Deus, dos termos aqui descritos. Texto de Isaías, capítulo 44, que faz referência à promessa a que Jesus aludiu. O texto diz assim: porque despejarei. Vejam o exagero dos termos usados aqui pelo Espírito Santo. Porque despejarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. Eles brotarão como grama, como salgueiros, junto às correntes de águas. Joel se referiu à mesma promessa. Pedro reportou seu texto de Joel no seu primeiro sermão, registrado aqui no livro de Atos, dizendo: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre todos vós, sobre todo o povo, sobre toda a carne. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. Os velhos sonharão sonhos. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Essa etapa de prefácio para o desdobramento de uma história tão gloriosa,
que precisa ser vencida na minha vida e na sua vida, para que a história, enfim, se destrave e aconteça de maneira tão exuberante quanto no relato de Atos dos Apóstolos. Aqui, segundo o que a gente deverá ler nessas semanas, Deus permitindo, começa por você identificar com clareza a promessa, desejá-la ardentemente, se colocar diante de Deus como quem busca a promessa, diante de tantas coisas a serem buscadas, promessas de Deus para a minha vida e para a sua vida. Lembra-se você da oração de Davi no Salmo 21, Salmo 27, versículo 4, ele diz assim: uma coisa pedirei ao Senhor, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Davi percebeu que numa agenda de enormes necessidades, diversas necessidades da sua vida, havia uma bênção, uma promessa a ser perseguida, a ser entendida, a ser buscada de todo o coração. E dela derivaria toda a bênção que haveria de advir para o seu coração e para a sua experiência pessoal. Durante 40 dias, diz o texto de Atos, capítulo 1, Jesus, a partir da sua ressurreição, esteve com os seus discípulos. E o texto diz, os primeiros 4 versos que nós lemos aqui nessa noite, que Jesus reforçou para os discípulos os seus ensinos, finalizando com referência a essa gloriosa promessa. Os discípulos compreenderam, entenderam bem, conheceram os termos, o escopo muito definido da promessa que haveriam de receber e passaram a desejá-la intensamente. Espírito Santo é a pessoa de Deus que viabiliza a vida de Jesus, refletida na minha experiência pessoal e na sua experiência pessoal. De tanto que a gente poderia falar da obra do Espírito Santo, que precisa acontecer nas nossas vidas, vamos destacar aqui pelo menos algumas coisas. No diálogo de Jesus com Nicodemos, João capítulo 3, vocês se lembram, disse Jesus: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos retruca: Senhor, como pode um homem, sendo já velho, nascer segunda vez? E a resposta de Jesus é simples: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. É o Espírito Santo quem produz vida regenerada. É quem transforma um velho e pecaminoso coração, escravo do pecado, escravo do mundo, escravo de Satanás e escravo do inferno, num coração absolutamente novo, refeito, regenerado e livre para viver para a glória do próprio Senhor Jesus Cristo, o libertador. É obra do Espírito Santo produzir regeneração. Jesus, pelo Espírito Santo, produz um novo coração, uma nova vida. Mas também é a pessoa do Espírito Santo que faz com que esta nova vida cresça a cada dia, amadureça na sua experiência de novo nascido, dia a dia, pelo Espírito de Deus, pela pessoa do Espírito Santo, tendo na sua própria vida, no seu coração, no seu temperamento, na sua personalidade, até no seu corpo, nos seus pensamentos, nos seus ideais, na sua mente, forjadas a cada dia, a cada hora, as qualidades de Jesus e as suas virtudes. Segunda aos Coríntios, capítulo 3, versículo 8, texto tão maravilhoso, dando conta da obra do Espírito Santo, a promessa que esperamos e que devemos buscar intensamente no nosso coração. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, imagem de Jesus, como pelo Senhor, o Espírito. É obra do Espírito Santo, produzir a nova vida, mas também cuidar de fazer essa nova vida crescer. Segundo Jesus,
João capítulo 14, um pouco mais adiante, João capítulo 16, 17, é trabalho do Espírito Santo fazer com que você e eu, crentes, novos nascidos em Jesus, resistamos às provas. É o Espírito de Deus que me consola, que me orienta, que traz ao meu coração lembradas as promessas de Deus para a minha vida, para o meu coração. Um dia aconteceu comigo, com minha família, um assalto terrível, prédio onde a gente morava, e naquela situação louca, você sabe, nunca é uma situação confortável, um assalto em grande estilo, 4 assaltantes invadindo o prédio de maneira espetacular para eles, para mim nem um pouco. Tive um diálogo com um dos assaltantes. Acho que já contei isso aqui para vocês, alguns já devem saber da história, mas naquela hora, com a arma apontada para mim, o Espírito Santo trouxe ao meu coração as promessas de Deus, as suas palavras, um quadro que me veio nos seus detalhes. Eliseu, cercado pelo exército do rei da Síria, e seu moço, seu ajudante, possivelmente Geazi, apavorado, dizendo: ai, meu Senhor, o que será de nós? E Eliseu lhe disse: fique tranquilo, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. E fez uma oração muito singela: Senhor, rogo-te que lhe abras os olhos. E aquele moço pôde ver que ao redor de Eliseu havia carros e cavalos de fogo. E aquele quadro o Espírito Santo trouxe ao meu coração naquela hora. E a história teve um desdobramento sensacional, espetacular para o meu lado e para o lado da minha casa, pela misericórdia de Jesus. É papel do Espírito Santo consolar você com as promessas de Deus, com os textos da palavra do Senhor, naquelas horas mais escuras, nas sombras do nosso coração e da nossa vida. É o consolador, é o parácletos, o que se coloca ao lado, é o que estimula, é o que, segundo Jesus, nos haveria de lembrar de todo o ensino de Jesus à nossa vida e ao nosso coração. Mas também é o Espírito de Deus, a pessoa do Espírito Santo, a promessa que deveriam aguardar aquele que daria poder para o testemunho eficaz. Viram vocês aqui no texto que nós lemos, verso 8 do capítulo 1 de Atos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Me cabe, portanto, buscar a promessa, a cada dia, entender que essa fase fundamental de preparação para a história maravilhosa a ser desdobrada pelo Espírito Santo na minha própria vida, compreende conhecer, buscar intensamente a promessa de Deus, a promessa de Jesus para o seu povo, o derramar profundo, profícuo, profuso do Espírito Santo. E é por isso que nós temos insistido aqui em oração, e a gente precisa fazer muito mais do que temos feito. É o Espírito de Deus quem faz a igreja ser uma testemunha eficaz do Evangelho. Como disse alguém a respeito do que se passou aqui nesses dias, texto de Atos capítulo 2, verso 6, me enche o coração sempre que eu leio. O texto diz assim: quando, pois, se fez ouvir aquela voz, que voz era essa? Um som, um ruído estrondoso que encheu aquele lugar onde oravam ali aqueles primeiros irmãos e irmãs. Quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão. Que coisa extraordinária! E esse escritor, falando do avivamento, disse assim: Deus incendiou a igreja, e toda a cidade saiu para vê-la queimar. É o Espírito Santo que produz testemunho eficaz na minha vida, na sua vida, você em chamas. E alguém da sua família,
do seu trabalho, da nossa cidade, observando, talvez em perplexidade, como naqueles dias, se perguntando de si para si, o que quer isto dizer? Sua vida em chamas, seu coração pegando fogo, como a gente espera que aconteça largamente na nossa vida e na experiência da nossa igreja daqui por diante. Conhecer a promessa, para que eu não viva em torno daquilo que não seja o essencial. Talvez buscando promessas de Deus, me perdoem o termo, talvez impróprio, mas avulsas, e sem perceber que eu preciso buscar, sobretudo, a promessa. Porque avivamento, se puder definir talvez de uma maneira mais precisa, segundo os textos da palavra de Deus, avivamento é Deus por Jesus em plenitude em nós. Segundo a oração de Paulo aos Efésios, capítulo 3, orando para que conhecessem toda a plenitude de Deus. Isto é a promessa que desejamos viver, esperar, experimentar pela misericórdia do Senhor. Conhecer a promessa, para a gente não se confundir. O que, afinal de contas, estamos a buscar? Como primeira prioridade na nossa vida. Disse Jesus, buscai o reino em primeiro lugar. Mas esse reino só se implanta, só se viabiliza a vida de Jesus em mim e em você, na nossa igreja, se a promessa bendita se derramar sobre as nossas vidas. Conhecer a promessa. E Jesus lhes deu uma outra instrução. Verso 4, que nós lemos aqui do capítulo 1. Comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa. Esperassem a promessa. Nesse prefácio dessa história gloriosa, aqui, havia um tempo de espera que deveria ser cumprido. Aliás, tratando-se de uma promessa, da promessa, a ideia da espera era um pressuposto essencial, estava subentendida. Uma promessa que deveria ser recebida. Certamente haveria um tempo de espera dessa promessa. 50 dias foi o tempo decorrido entre o domingo da ressurreição de Jesus e o domingo dos fatos relatados no segundo capítulo de Atos, a descida gloriosa do Espírito Santo em Pentecostes. Aliás, Pentecostes é o nome dado a uma festa dos judeus, que significa justamente um intervalo de 50 dias. 50 dias. E durante os primeiros 40 daqueles 50 dias, Jesus esteve com eles, ressurreto, reforçando os seus próprios ensinos. E por 10 dias mais, aquele grupo, aquela gente, esperou o recebimento da promessa. Finalidade desta espera. Por que Deus me permite, e a você, colocando nosso coração diante do Senhor, tendo diante de nós promessas de Deus tão objetivas quanto a promessa do derramar do Espírito Santo? Porque tantas vezes passa-se um longo tempo de espera até que a promessa finalmente aconteça. É tempo de esvaziamento das vasilhas da nossa vida e do nosso coração. É tempo de limpeza destas vasilhas. E a minha referência aqui é o texto de 2º livro de Reis, capítulo 4. Você se lembra da experiência de Eliseu com uma mulher viúva de um filho de um profeta. Lembra-se do quadro? A mulher pobre, endividada, viúva, se aproxima de Eliseu e lhe diz: meu senhor, nós não temos como sobreviver, nem como pagar os nossos credores. O que será feito de nós? E Eliseu lhe retruca nos seguintes termos: o que é que tens em casa? E diz aquela mulher: eu não tenho nada senão uma pequena botija de azeite. E a instrução de Eliseu se aplica diretamente à minha vida e ao meu coração, a nós, para cumprirmos este tempo de espera da realização da promessa do derramar mais profundo do Espírito de Deus na nossa vida. Diz Eliseu à viúva: sai
na sua vizinhança e selecione vasilhas vazias, não poucas. O tempo de espera para que, enfim, a promessa de Deus se concretize na minha vida e na sua vida, é um tempo que tem uma finalidade precípua e esvaziamento da nossa vida, porque o Espírito Santo de Deus não haverá de honrar vasos cheios e sujos, vasos vazios, preparados, limpos. O Espírito de Deus haverá de encher para o louvor da glória de Jesus. O modo de espera, se a finalidade da espera é para que você tenha a sua vida, vaso do seu próprio coração, limpo, esvaziado, o modo de espera, sem dúvida, é o modo da oração. Por isso, temos insistido aqui por vários mecanismos, estratégias propostas para que nossa igreja ore muito mais. Assim fizeram naqueles dias de tempo de espera da promessa que haveria de se realizar sobre as suas vidas. Oraram, dirigiram-se juntos ao cenáculo, que era um compartimento superior de casas melhores naqueles dias, e juntos perseveraram, verso 14, todos esses perseveravam unânimes em oração. Meus queridos irmãos, você sabe dessas lições, mas me permita repeti-las aqui outra vez. Eu tenho falado disso de outras vezes também, mas vou repetir. Essa oração haverá de funcionar quando houver em nós a mesma recomendação, a mesma ordem de Pedro, aqueles que ouviram seu sermão no capítulo 2, quebrantado arrependimento. Gente que se coloca diante de Deus não de maneira altiva, achando que não tem contas a ajustar com Deus, mas de maneira quebrantada, arrependida. A instrução de Pedro para aqueles que ouviram o seu sermão foi: arrependei-vos. Isso precisa acontecer na instância zero da nova vida, para que a nova vida em Jesus aconteça, mas em sucessivas oportunidades, para a limpeza completa dos nossos vasos, esvaziamento dos nossos vasos, de modo que haja espaço e lugar para o Espírito de Deus tornar a nos encher. Arrependimento quebrantado. Eu vou ler aqui um texto que é clássico e que você conhece muito bem. Você que conhece as Escrituras, segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Veja só, não é uma oração qualquer. O tempo de espera para que a bênção aconteça é tempo de oração, mas não é uma oração qualquer. Palavra de Deus para Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus queridos irmãos e irmãs, não é exatamente disso que a gente precisa nesses dias sombrios e adoecidos? Se o meu povo, é Deus garantindo que haveria de derramar sobre o seu povo a promessa, o Espírito de Deus, uma vida abundante e nova. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, diz o Senhor, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse tempo de espera, essa espera da promessa, envolve esse anelo insistente e ousado, um desejo profundo, como estes dias lhes falei aqui, um coração que arde desejando: ó Deus, cumpre em minha vida de maneira integral, completa, cabal, nada menos do que o muito, do que o tanto que tens prometido para o meu coração e para a minha vida. Já recebemos nessa medida da graça de Deus e do seu poder. Ouvi a oração de um jovem inquieto, convertido, 6 meses de convertido, mas aflito porque não conseguia vencer seu próprio coração, sua carne, os seus pecados. Orou nesses termos: não pode Jesus fazer nada melhor do que isso? Na espera, o desejo do nosso coração se fortalece, porque certamente Deus não haverá de conceder
como retorno às nossas orações, resposta a um desejo que seja frágil, débil, passageiro, fugaz, distraído. Da história de um grande avivamento que se iniciou em 1949, na Escócia. Li também a oração de um homem, oração que desencadeou uma experiência extraordinária que por 5 anos varreu algumas daquelas ilhas ali na costa da Escócia. A oração desse homem foi o seguinte: Senhor, Tu prometeste o avivamento. Se ele não vier, como vou poder continuar confiando em Tua palavra? Uma oração atrevida, ousada, insistente, confiante, até, de certo modo, abusada, mas dizendo: o Senhor prometeu, e o que estou pedindo não é nada mais do que a própria promessa do Deus que haverá de honrar na minha vida a sua própria palavra e promessa. Fé obediente faz parte desse tempo de preparação para que a promessa venha de maneira abundante sobre a nossa vida. Tiago fala disso, você conhece o texto, e a gente já tantas vezes pensou nesse aspecto. É fé não similar à fé dos demônios, segundo Tiago, mas fé disposta a obedecer. Palavras de Hudson Taylor, a quem a gente faz referência aqui tantas vezes, missionário na China, inglês. Ele disse o seguinte: Deus dá do seu Espírito Santo não aos que o almejam, nem aos que oram por Ele, nem aos que desejam sua plenitude constantemente. Deus dá do seu Espírito aos que lhe obedecem. Gente que nasceu de novo, disposta nas suas fraquezas a render-se completamente a Jesus, dizendo: Senhor, por sua graça e por sua promessa, ajuda-me a obedecer. Quero concluir dizendo o seguinte para vocês. Esses dias, uma discussão muito interessante no grupo dos presbíteros, no grupo do WhatsApp dos presbíteros, se estabeleceu. O pastor Antônio Carlos, aqui nesse púlpito, afirmou que nós não estamos vivendo avivamento. E alguém disse: será que não estamos? Mas vários jovens e tantos elementos aqui de Deus nos visitando e abençoando. O que é que vocês acham? Estamos vivendo ou não estamos vivendo? Me permitam dizer o seguinte: acho que o mais importante não é saber se estamos ou se não estamos, é saber se a gente precisa dessa promessa na nossa vida e no nosso coração. E eu vou encerrar, mas sem querer ofender nenhum de vocês, longe de mim, registrei aqui algumas falas que ao longo dos meus mais de 30 anos de pastor, e nesses últimos tempos aqui, de volta e mais intensamente na Igreja Betânia, eu tenho registrado, ouvido. Se algumas destas falas couberem na sua boca e no seu coração, definitivamente precisamos, urgente e intensamente, de uma experiência de avivamento. Essa promessa precisa acontecer na minha vida e na sua vida. Quando a gente olha para a nossa cidade, para o contexto à nossa volta, é óbvio que alguma coisa gloriosa precisa nos acontecer. Faleceu na semana passada Belchior, cantor de algumas gerações para trás, e uma das suas músicas mais célebres me chamou a atenção, porque ela foi repetida várias vezes aí nesses dias. Referência ao desencanto com as coisas à sua volta. Minha dor, disse ele, é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos nós ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Frustrado, dizendo: desejamos a revolução, desejamos um mundo melhor, mas no encerramento da nossa corrida, alucinada em torno de uma revolução, nada aconteceu. Quando leio que há muitos brasileiros se mudando para Portugal, os que podem, alguns, centenas, dezenas, mais abonados, se mudando para Portugal,
Me lembrei, comentei com Moniquinha esses dias, com ela comigo, de uma música de 50 anos para trás, composição de Chico Buarque, Rui Guerra, no tempo da ditadura, anos de chumbo aqui no país, música censurada, e ele fazia referência a Portugal. E eu disse, quem poderia imaginar que a gente olharia para Portugal desejando as coisas que estão acontecendo por lá que pudessem acontecer aqui? Era o contrário na música de Chico Buarque, 50 anos, 40 anos para trás. Ó musa do meu fado, música fado tropical. Ó minha mãe gentil, te deixo consternado no 1º abril. Mas não ser tão ingrata, não esquece quem te amou. Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal. Ainda vai tornar-se um imenso Portugal. Que ironia! Naqueles dias ruins, difíceis para Portugal, sob a ditadura de Salazar, Chico Buarque olhou e disse, daqui a pouco alguma coisa assim vai acontecer com a gente. Veja no exame da sua própria vida, e aqui fecho mesmo meu comentário, prometi fechar um pouco antes, mas agora fecho, se você se identifica com algumas destas falas, torno a dizer, por favor, sem querer ser ofensivo, mas se identifica ou não. Me sinto perdido, derrotado, frustrado com o que tem feito da minha vida. Desperdicei as melhores oportunidades e não há mais o que fazer. Um outro disse, sou um grande equívoco. Mais alguém, me falta um sentido maior para viver e trabalhar que me enche o coração e me dê um senso de realização. Será que esta fala seguinte cabe na sua boca, no seu coração? Tenho medo da morte, das doenças, dos infortúnios e da velhice. Não tenho forças para vencer a serpente que vive em mim. Existe ou não libertação dos pecados? Posso, afinal de contas, alcançar vitória sobre mim mesmo? Não sei como superar as impossibilidades diante de mim. Doença, pecado, barreiras enormes. Alguém mais? Meus filhos não estão nos caminhos do Senhor. Um outro, que examinando o estado da vida cristã à sua volta, disse, procurando fazer autocrítica, sou crente batizado, mas me vejo como muitos crentes que pedem emprestado e não pagam, têm a língua desenfreada, inclusive para criticar seus irmãos e sua igreja, dizem que seu coração é de Jesus, mas traem seu cônjuge, são grosseiros com os outros, não se sensibilizam com o sofrimento alheio, fazem ligações clandestinas em suas casas, o chamado gato, falsificam sua identidade para pagar meia entrada, burlam o fisco quando voltam do exterior, não emitem notas fiscais nos seus negócios, magoam-se por motivos fúteis e rompem por isso relacionamentos familiares e cristãos, e por aí vai. Um outro disse, eu sou crente, mas não dou o dízimo, não oro, não medito diariamente na palavra de Deus e me afastei da minha igreja. Não dou testemunho de Jesus em minha família, onde trabalho, não ganho ninguém para Jesus há muito tempo. Meus relacionamentos afetivos, conversa de alguém solteiro, são um estrago só, um desacerto total. Meus queridos irmãos e irmãs, a promessa do derramar do Espírito Santo é parte do prefácio de uma história de vitórias, preparada para mim e para você. Ela precisa ser buscada intensamente nos termos daquilo que a gente expôs nessa noite. Espero que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração e a gente se coloque nesse momento de ceia para ter os vasos da nossa alma, do nosso coração, recipientes limpos, vazios, para que neles o Espírito de Deus possa se derramar abundantemente. Abundantemente. Esperemos a promessa. Se você me disser, eu já vivi a promessa, que você deseja vivê-la ainda mais intensamente nessa noite, a partir dessa hora, para a glória de Jesus.
Alguma coisa precisa acontecer na minha vida, na sua vida, nas nossas casas, nesse país, urgentemente. Impossível pensar em adiamentos mais. É preciso acontecer já. A promessa. Estamos aqui no tempo da espera da promessa de Deus para a nossa vida e para o nosso coração. Amém, meus irmãos?